Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas aulinhas não presenciais e eu preciso confessar, não há EAD que substitua a minha sala de aula. Não há EAD que substitua o meu quadro, o meu giz e os meus alunos. Eu tô com uma saudade enorme de estar com vocês. Eu tenho certeza que brevemente nós vamos recuperar esse tempo. Enquanto isso, nós não vamos ficar parados, né? Vamos fazer o melhor que podemos nessa condição que temos agora. Enquanto não podemos fazer, melhor ainda, né? Vamos lá, galera. Então, nós falamos na aula de ontem sobre o potencial de ação, né? E estávamos falando do potencial de ação porque o potencial de ação é uma forma de energia rápida que a célula consegue usar para fazer as suas funções. Essas células que são capazes de realizar o potencial de ação, nós denominamos de células excitáveis. E os neurônios são um grupo importante dessas células, junto com células cardíacas, células musculares e esqueléticas. Tem essa habilidade de usar a energia de oscilações rápidas de fluxos iônicos que geram, condições de se realizar uma ação. Para o neurônio isso é bem importante, porque isso permite ao neurônio a comunicação, que é a sinapse, né? Que eu pretendo iniciar com vocês ainda essa semana e que é a base, então, de funcionamento do sistema nervoso e de tudo que ele é capaz de fazer, tá? Então, assim, só para nós relembrarmos rapidamente, o nosso sistema nervoso, ele é composto pelos neurônios, tá? Então, os neurônios, que são as células excitáveis, as células que têm aquela condição que nós aprendemos, o repouso e o potencial de ação, e nós temos as células da glia, tá? Dentro das células da glia, nós temos um conjunto de vários subtipos celulares que fazem diversas funções, eu não vou entrar em detalhes, né, aqui, mas só para nós recordarmos que os principais subtipos de células da glia são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann e as células ependimárias. As células da glia são tão importantes para o funcionamento do sistema nervoso quanto os neurônios, tá? Apesar das células da glia não fazerem o potencial de ação clássico, né, que nós aprendemos na aula de ontem, elas fazem funções importantíssimas na manutenção das condições ideais de funcionamento do sistema nervoso. Entre elas, dar suporte aos neurônios, proteger os locais de sinapse, tá? Ajudar no reparo, né, de lesões no sistema nervoso, né? Ajudar na seleção de elementos que entram, né, para dentro do sistema nervoso ou para fora dele. Além de, recentemente, vários pesquisadores terem descoberto que essas células da glia, elas conseguem fazer parte do metabolismo de vários neurotransmissores, de vários elementos nutrientes e compartilham esses elementos com os neurônios. Então, provavelmente, nas próximas décadas, nós vamos ter um papel ainda mais profundo dessas células, tá? Então, as células da glia e os neurônios são as células que compõem o nosso sistema nervoso. Seja ele sistema nervoso central, né, aquele localizado no encéfalo e na medula espinhal, né, no canal medular, seja ele o sistema nervoso que a gente chama de periférico, todas aquelas células e neurônios ou prolongamentos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, tá? Lembrem que o sistema nervoso, eu mencionei com vocês, é um dos sistemas chaves na homeostase, porque ele será capaz de chegar até os demais sistemas fisiológicos, né? E vai poder fazer ali um controle de monitoramento de variáveis e também poderá influenciar o funcionamento de cada um desses sistemas periféricos. E, portanto, é um dos grandes gerenciadores da homeostase. Dado a importância do sistema nervoso, que todos nós sabemos que uma lesão, uma patologia que atinja profundamente o sistema nervoso, ele acaba impedindo a manutenção da vida, né, por impedir a manutenção da homeostase de um modo geral, tá? Bom, com isso, o que eu pretendo falar especificamente na aula de hoje? Eu pretendo falar basicamente do neurônio,
de algumas estruturas celulares do neurônio, para que a gente tenha condição, quando lê um livro que trabalha com comunicação neural, a sinapse, a gente ter condição de entender o que o autor está descrevendo quando usa certos termos e quando se refere a certos locais do neurônio, o que ele exatamente está querendo dizer. Tá? Então, é uma aula básica, é uma aula mais simples, mas é uma aula importante para o entendimento da nossa próxima missão, que será a comunicação neural, né, ou a sinapse propriamente dita, tá? Existem, obviamente, diversos tipos morfológicos de neurônio. Eu não vou entrar aqui, né, nesse aspecto, tá? Mas existem neurônios de diversos tamanhos, existem neurônios de diversas formas e que realizam, né, diferentes tipos de funções básicas dentro do sistema nervoso. Mas o neurônio clássico, né, aquele neurônio que a gente costuma ver no livro e que costuma ser mais fácil da gente identificar todos os elementos funcionais, é o chamado neurônio multicelular. Por que ele se chama multicelular? Porque ele tem um corpo celular, né, um local onde nós temos um núcleo, que fica lá o DNA, todo o material, mais as organelas, que eu não desenhei aqui. Deste corpo celular partem diferentes prolongamentos. Esses prolongamentos nós chamamos de dendritos e eles serão pontos importantes na comunicação, né? Então, cada dendrito pode se comunicar com outros tipos de neurônios ou com outros neurônios. E por isso, esse neurônio é dito ter muitos polos de contato, né? Multicelular, de múltipla capacidade de comunicação. Tá? No corpo celular do neurônio, nós teremos, então, todas as organelas básicas para o funcionamento celular. Então, nós teremos lá as mitocôndrias para a produção de energia, teremos o complexo de Golgi, né, para a produção de proteínas, teremos o retículo, teremos todas as organelas clássicas de uma célula. No caso do neurônio, normalmente estão concentradas aqui, no corpo celular. Esses dendritos que surgem do corpo celular são prolongamentos da membrana biológica. Então, toda a estrutura do corpo celular e esses prolongamentos são feitos da bicamada lipídica, aquela bicamada clássica de fosfolipídios, e mergulhados nessa bicamada estarão sucessivas proteínas. Muitas proteínas com atividade receptora, ou seja, proteínas cuja função é reconhecer um ligante, pode ser um hormônio ou pode ser um neurotransmissor. Vão ter muitas proteínas transportadoras, muitos canais iônicos e muitas proteínas para comunicação e para eventos do neurônio. Tá? Então, essa membrana que envolve o corpo celular e os dendritos é rica em proteínas canais, proteínas carreadoras, proteínas transportadoras e permite, portanto, a essas estruturas, corpo celular e dendrito, serem locais de recebimento de informação. Então, normalmente, quando o neurônio vai receber uma informação de um outro neurônio, ele vai receber ou no dendrito ou no corpo celular. São os locais preferenciais da comunicação. A comunicação só acontece ali? Não. Ela pode e acontece em outras partes do neurônio. Mas em termos de quantidade, em termos de locais mais frequentes, de fato, são os dendritos e o corpo celular. Por isso nós dizemos que são os locais de recebimento de informações de um neurônio. Normalmente, a partir do corpo celular, surge um prolongamento único, que é, em grande parte dos neurônios, principalmente aqueles neurônios que vão até a periferia do corpo, é um prolongamento longo. E nós chamamos esse prolongamento longo de axônio do neurônio. Então, o axônio, né, é um prolongamento que vai funcionar, em termos biológicos, como uma espécie de cabo condutor de energia. Inclusive, na biofísica, se estuda muito o comportamento desse axônio, a sua espessura, o seu modo de funcionamento, como uma capacidade de transmitir rapidamente energia. Também a membrana do axônio, ela é constituída de fosfolipídios
E também inserida nessa membrana estarão aqueles canais iônicos que nós trabalhamos. Teremos os canais vazantes, teremos os canais voltagem dependentes, teremos receptores, teremos muitas bombas de sódio e potássio ATPásica. Então, essa membrana do axônio também é rica naquelas estruturas. Em particular, isso é bem condensado em alguns pontos do axônio e isso permite um fluxo muito rápido de íons, tá? Por isso a gente diz que pelo axônio há uma condução rápida do potencial de ação, daquele potencial de ação com aquelas características que nós escrevemos ontem, tá? Então, o axônio conduz este potencial de ação rapidamente até aonde? Até a porção final deste neurônio. Essa porção final ela é normalmente ramificada, pode ter 2, 3 ou vários ramos, e ela apresenta na sua porção final vesículas em cujo interior estão armazenados os elementos da comunicação dos neurônios que nós chamamos de neurotransmissores. Então, este local onde estão armazenados os neurotransmissores, nós chamamos de terminal axonal, quer dizer, a porção final do neurônio. E os neurotransmissores ficam estocados no interior de vesículas, tá? Essas vesículas, normalmente os autores vão chamar de vesículas sinápticas, porque são elas que farão a exocitose, quer dizer, vão se fundir com esse terminal e vão liberar o seu conteúdo num espaço chamado fenda sináptica. E esse neurotransmissor, então, fará a sinapse química, né? Que é a comunicação entre esse neurônio e o próximo neurônio, ou entre esse neurônio e uma célula muscular, ou entre este neurônio e uma célula glandular, e assim sucessivamente, tá? Este perfil de neurônio, ele permite a gente dizer assim, como os dendritos e o corpo celular são os locais de recebimento, frequentemente aquela situação de estímulo que eu descrevi ontem, né? O estímulo, ele chega normalmente ou no corpo celular ou no dendrito. Então, são os locais preferenciais. Então, se esse neurônio tiver que se receber sinais de outro neurônio, isso vai acontecer preferencialmente nos dendritos ou no corpo celular, tá? Entre o corpo celular e o axônio, existe um localzinho importante aqui, né? Uma espécie de pescocinho que une o corpo celular ao axônio, que recebe um nome chamado cone de implantação. Esse cone de implantação é um local importante para a propagação do potencial de ação. E eu já vou explicar por quê. Então, vamos imaginar que esse meu neurônio está naquela condição do repouso, né? Distribuição de cargas negativas no interior, cargas positivas no exterior. Isso vale para todo o neurônio. Então, imaginem que todo o neurônio, toda a membrana do neurônio, dos dendritos ao terminal axonal, tem essa condição de distribuição desigual de cargas, né? O interior levemente negativo em relação ao exterior, e isso provocado por um fluxo contínuo de potássio para fora das células, via canais vazantes de potássio, né? E o trabalho contínuo da bomba de sódio e potássio, mantendo os gradientes químicos de sódio e de potássio. Então, tranquilo. Quando este neurônio receber um estímulo, lembra que um estímulo é algo que vai alterar a voltagem desse neurônio para provocá-lo a fazer o potencial de ação, tá? Então, quando esse estímulo chega, né, vamos supor que eu liberei aqui uma substância para esse neurônio. Essa substância se liga aqui, né, no corpo celular e provoca a entrada de um íon carregado positivamente. Vou pegar o meu exemplo que entrou sódio. Então, o estímulo, que no meu exemplo é um hormônio, se liga a um receptor na membrana do corpo celular, promove uma mudança conformacional. Esse receptor é do tipo ionotrópico
receptor e canal iônico ao mesmo tempo. Quando o hormônio se liga a ele, ele se abre e deixa fluir um íon. Frequentemente, os íons que têm mais facilidade, tá, para fluir para o interior dos neurônios são os íons sódio e os íons cálcio, que eu já mencionei para vocês, são íons que normalmente estão em maior concentração fora, no leste da célula, em relação ao interior, então tem uma facilidade para entrar. Então, no meu exemplo, eu abri um canal, esse canal permitiu a entrada de sódio, mas vamos supor que essa entrada de sódio foi pequena, a bomba jogou esse sódio, eu digo que o estímulo, então, foi sublimiar, e o neurônio volta a ficar no repouso. Aí eu libero maior quantidade de estímulo, e começo a afetar maior quantidade, portanto, de receptores, e vou, obviamente, provocar uma alteração maior na voltagem, suficiente para atingir o limiar. Limiar é o ponto crítico, que uma vez atingido, haverá o potencial de ação. Por isso a gente diz, o potencial de ação é tudo ou nada. Se o estímulo foi sublimiar, nada, a célula permanece no repouso. Se o estímulo for mais efetivo e conseguir alterar a voltagem para atingir o limiar, haverá o potencial de ação. Então, agora eu consegui fazer um estímulo mais efetivo, esta célula teve uma alteração de voltagem mais significativa e atingiu o limiar. Ontem nós falamos que atingir o limiar significava provocar a abertura de um conjunto de canais chamado canais de sódio, voltagem dependentes, ou seja, eles estavam fechados até então, mas com o estímulo houve uma alteração de voltagem e eles então se abriram. Este local aqui que eu chamei de cone de implantação é um local importante, porque aqui tem muito canal de sódio, voltagem dependente. O que isso significa? Que nesta região aqui estão concentrados milhares de canais de sódio, voltagem dependentes. E quando esse estímulo está próximo a essa região, há uma chance muito grande desses canais se abrirem. E quando eles se abrem, a fase primeira do potencial de ação começa a acontecer. Por isso que, frequentemente, os estímulos que mais facilmente induzem ao potencial de ação são estímulos que ocorrem nos dendritos e no corpo celular, porque estas são regiões mais próximas do cone de implantação, onde há uma maior densidade de canais de sódio e voltagem dependentes. Beleza. Teve um estímulo, eu causei uma alteração significativa na voltagem, eu atingi o limiar e eu provoquei a abertura dos canais de sódio e voltagem dependentes. Resultado, agora é tudo, né? Eu atingi o limiar, fatalmente haverá potencial de ação, né? Então, o que significa? Eu vou fazer um gráficozinho pequeno aqui para a gente relembrar. Eu estava no repouso, imagine que o repouso era aqui, menos 85. Eu fiz um estímulo, atingi o limiar, eu vou começar essa fase, a despolarização. Lembrem que a despolarização é causada por uma entrada de sódio em maior quantidade, porque vários canais de sódio voltagem dependente estão abertos, certo? Isso se inicia aqui no cone de implantação, mas como eu mencionei para vocês, o axônio é uma estrutura preparada para conduzir, para propagar o potencial de ação com muita rapidez. Por isso que também os autores vão dizer assim, o potencial de ação é tudo ou nada, e uma vez iniciado ele é autopropagável. O que o autor está querendo dizer quando ele usa o termo autopropagável? Ele quer dizer que cada segmento do axônio do neurônio vai manter esse perfil de despolarização até o final. E vai manter depois a repolarização, a hiperpolarização e o repouso. Então, imagine que o potencial de ação, uma vez iniciado, ele se propaga rapidamente ao longo do axônio. Então, é como se ele corresse ao longo da membrana do axônio. O objetivo dele é chegar ao terminal axonal, porque lá ele terá uma tarefa importante. Nós já vamos falar sobre isso.
Então, nós vamos entender um pouco desse processo, tá? Então, eu disse que eu fiz um estímulo efetivo em causar uma alteração mínima de voltagem. Esse estímulo aconteceu no corpo celular ou no dendrito, portanto, próximo de uma região chamada cone de implantação, onde há uma densidade grande de canais de sódio e voltagem dependentes. Esses canais se abrem e aí, a partir desse momento, eu inicio a despolarização. Então, eu só vou fazer esse desenho num formato maior para a gente tentar imaginar como é que isso ocorre na vida real. Então, vou desenhar o axônio aqui grande, tá? Imaginem que eu tenha um axônio, vou fazer um axônio. Esse aqui é o axônio. Então, nós iniciamos aqui, né? Começa a entrar sódio. Aqui, a membrana está polarizada, tá? Naquela mesma condição que nós aprendemos. Quando começa a entrar sódio aqui, do lado tem outro canal de sódio. Ele se abre também, mais sódio. O que está acontecendo? Uma despolarização. Está entrando sódio. Eu estou despolarizando, certo? E assim vai seguindo. Todo o axônio até o terminal axonal. Quando eu chego aqui em cima, lembra? Eu atinjo um ponto crítico do potencial de ação, que eu chamo de período refratário. O que acontece no período refratário? Estes canais de sódio que estavam abertos, né? Eles agora passam para um estado diferente que chama de estado inativo. Então, os canais de sódio vão ser inativados, certo? Então, o canal de sódio vai ser inativado. Já entrou um tanto de sódio, não tem mais como entrar e nem sair, porque o canal está travado. Inativação é um estado conformacional do canal, onde ele não permite o fluxo do íon. Resultado, eu estou despolarizado e não tem como fluir. O que vai acontecer agora? Eu vou provocar, com essa despolarização, a abertura de canais de potássio, voltagem dependentes, não é? Então, os canais de potássio também estão aqui, lado a lado, tá? Começa, então, a sair potássio da célula. Quando o potássio começa a sair, o que está acontecendo com o interior da célula de novo? Está voltando a ficar polarizado. Eu estou fazendo uma repolarização, porque eu estou jogando coisas positivas para fora. Não importa quem é o íon, importa que nesse momento eu consiga retirar essas cargas positivas. E eu estou fazendo, portanto, uma repolarização. A repolarização está sendo provocada por uma abertura maciça de canais de potássio voltagem dependentes e, portanto, do efluxo, da saída de potássio para fora da célula. Eu estou, então, repolarizando, certo? Enquanto eu estou repolarizando nesse pedacinho, lá na frente, mais canal de sódio está se abrindo, certo? E eu estou o quê? Despolarizando. Na sequência, canais de potássio se abrem, potássio sai, e eu estou o quê? Repolarizando. Então, percebam que o sentido biológico da palavra autopropagável significa que cada vez que entra um pouco de sódio, o canal de sódio vizinho se abre e entra mais sódio. Cada vez que entra mais sódio, eu causo despolarização nesse segmento e, portanto, eu provoco a abertura dos canais de potássio para fazer repolarização. Aí eu vou fazendo despolarização, despolarização vai caminhando e atrás vai vindo repolarização. Então, é como se cada segmento do axônio conseguisse reproduzir o potencial de ação com todas as suas características. Resultado é como se ele estivesse caminhando, né? Ele estivesse se propagando pela membrana desse axônio. Então, imaginem que a membrana do axônio, ela tem vários canais de sódio voltagem dependentes, misturados com canais de potássio voltagem dependentes, e misturados com quem? Com a nossa querida
bomba de sódio e potássio ATPásica, que joga 2 potássio para dentro, 3 sódio para fora, e ela vai corrigir os gradientes de concentração. E isso vai estar acontecendo em cada pedacinho da membrana, até que nós chegamos ao nosso objetivo, o terminal axonal. Por que lá? Porque quando o potencial de ação, a propagação dele chegar aqui, eu vou provocar a abertura de um conjunto de canais que está mais concentrado nos terminais axonais. São canais de cálcio, voltagem dependentes. Esses canais de cálcio, voltagem dependentes, estão bem concentrados no terminal. Quando essa propagação toda chegar aqui, eles se abrem. Resultado, há uma entrada de cálcio no terminal axonal. O objetivo deste íon cálcio que vai entrar aqui para o terminal axonal não é promover a despolarização, mas é ativar as vesículas num processo que a gente chama de ativação da maquinaria exocitótica, fazendo com que estas vesículas migrem para a membrana, se fundam com a membrana do terminal axonal e liberem o neurotransmissor. Então, qual é o papel do potencial de ação? Por que eu posso dizer assim, o neurônio tem que realizar potencial de ação para se comunicar? Como é que eu chamo a comunicação do neurônio? Sinapse. Por que eu tenho que fazer potencial de ação para fazer sinapse? Porque ao fazer potencial de ação eu gero uma corrente de energia que faz com que lá no terminal axonal haja um influxo, uma entrada de cálcio, e este cálcio consiga mobilizar as vesículas em cujo interior estão os neurotransmissores para que elas finalmente possam se fundir e liberar o neurotransmissor, tá? Então, assim é a propagação do potencial de ação no neurônio. Então, normalmente, tá? Normalmente, ele começa no dendrito, no corpo celular, provoca uma regiãozinha bastante especial chamada cone de implantação, onde há uma concentração, digamos assim, alta de canais de sódio voltagem dependentes. E quando eu abro, quando eu provoco esses canais, quando eu atinjo o limiar, eu então provoco uma sucessiva abertura de canais de sódio ao longo do axônio e vai havendo uma entrada de sódio que promove a despolarização, fase ascendente do potencial de ação. Posteriormente, esses canais de sódio se inativam e se abrem então canais de potássio, voltagem dependentes, e aí eu faço uma repolarização do axônio, tá? Os canais voltagens dependentes de potássio, como eu mencionei ontem, são lentos e muitas vezes demoram para abrir, demoram para fechar, e eu posso provocar aqui também uma hiperpolarização, eu ficar mais negativo dentro do que eu era antes, causado por uma excessiva saída de potássio. Tudo isso se propagando ao longo do axônio até o terminal axonal, com um objetivo, provocar lá no terminal axonal uma alteração de voltagem de tal magnitude que eu provoque a abertura de canais importantes no terminal axonal, chamado canais de cálcio voltagem dependentes. Esses canais se abrem no terminal e permitem um influxo de cálcio específico nesse local. O íon cálcio será responsável nessa condição pela ativação da maquinaria de exocitose. Isso vai fazer com que essas vesículas caminhem, andem. Eu vou tentar explicar melhor esse processo quando eu falar de sinapse, mas em síntese, essas vesículas irão se fundir com o terminal axonal e irão, portanto, liberar o neurotransmissor, permitindo com que ele comunique com outra célula. Por isso, o potencial de ação é um evento necessário à comunicação neural. Um neurônio só no repouso, basicamente, não libera neurotransmissor. Sem liberar neurotransmissor, o neurônio não se comunica, tá? Outra palavrinha que acontece muito quando os autores escrevem isso, eles vão dizer assim, o potencial de ação é tudo ou nada, que eu já expliquei para vocês. O potencial de ação é autopropagável, que é isso que eu falei. Vai tendo uma cascata de abertura de canais e esse evento de despolarização, repolarização, despolarização, repolarização caminha ao longo do axônio. E eles dizem assim, muitas vezes o potencial de ação é unidirecional.
Por que é unidirecional? Porque frequentemente o potencial de ação inicia aqui, corpo celular, e vai nesse sentido, vai despolarizando, repolarizando, despolarizando, até lá. Então eu digo, recebeu o estímulo e se propagou para o terminal axonal. Ele foi numa única direção. Aí eu digo, é unidirecional. O que é que explica essa característica do potencial de ação? Então vamos tentar apagar essa bagunça que a gente fez aqui, para tentar esclarecer a questão do unidirecional. Então, vamos de novo. De novo, o que explica é o modo de funcionamento dos canais iônicos regulados por voltagem. Então, eu disse para vocês assim, quando eu dou um estímulo que atinge o limiar, eu provoco a abertura de canais de sódio, voltagem dependente, correto? Foi isso que eu falei? Eu vou fazer um esquema que na vida real da sala não deve ser assim, tá? Mas só para que nós possamos tentar entender mais, imaginar, digamos assim, de modo mais fácil como é que esse processo se dá. Então, os primeiros canais a sentirem a alteração de voltagem provocada pelo estímulo, canal de sódio, voltagem dependentes, correto? Eles são os primeiros a se abrirem, portanto, isso gera uma corrente de entrada de sódio por esses canais e eu tenho a despolarização. Beleza. Aí nós falamos de uma propriedade desses canais ontem que eu já repeti hoje. Quando esses canais se abrem todos e vai havendo essa sequência de entrada de sódio, há uma alteração tão grande de voltagem, a célula fica tão despolarizada que esse canal faz o quê? Se inativa. Ele se inativa. Então, imagine assim. Enquanto este canalzinho vizinho aqui está sendo aberto, esses dois canaizinhos já estão como inativos. Porque esses canais estão inativos, o sinal tende que afetar canais à frente. E não pode mais reabrir esses canais, porque os canais atrás estão no período refratário absoluto. Estão inativos. Então, esse novo sódio que está entrando aqui vai provocar a abertura de canais de sódio mais adiante, que vão abrindo outros canais em sequência, enquanto os canais de trás vão ficando todos inativos. Então, quando o livro escreve assim, é unidirecional, por que eu consigo fazer o potencial caminhar do corpo para o axônio, para o terminal axonal? Porque ele não tem mais como voltar, neste caso. Ele não tem como voltar porque, para fazer potencial na região atrás, os canais teriam que voltar da inativação. E como eles estão inativos, eu não consigo fazer isso. É por isso que é unidirecional. Depois de um tempo, enquanto o potencial se propaga para frente, o que vai acontecer? Vai abrir canais de potássio na região, o potássio vai sair da célula, não é isso que acontece? E eu vou ter, então, a repolarização. Quando eu tiver a repolarização, os canais de sódio atrás vão poder estar de novo no estado fechado. E aí eu posso entrar no período refratário relativo. Ou seja, se enquanto eu estou repolarizando, aqui atrás eu der um estímulo de novo bem mais forte, eu posso provocar um novo potencial. E isso caminhar de novo, certo? Então percebam que todas aqueles eventos, aquelas palavras-chave que os autores usam para descrever o que acontece no neurônio, eles estão diretamente envolvidos com a nossa capacidade de entender o que é um canal iônico, o que é um canal que se abre e se fecha, qual é o íon que flui para dentro e para fora, para que a gente possa entender os termos biológicos. Então, se eu digo tudo ou nada, é porque
Para eu provocar um potencial de ação, tem que haver um estímulo de natureza mínima. Ou quer dizer, eu tenho que ter uma mínima alteração de voltagem. Para quê? Para provocar a abertura de um conjunto de canais. Canais de sódio voltagem independentes. Quando eu provoco isso, é tudo. E aí é tudo porque cada vez que um canal de sódio voltagem independente se abre, vai havendo um influxo, uma entrada de sódio. E vai provocando mais alteração de voltagem. E eu vou tendo mais abertura de canais de sódio. Um evento em cascata que se propaga. Por isso a gente fala, o potencial de ação é autopropagável. Ele percorre dos dendritos do corpo celular até o terminal axonal, tá? E ele normalmente é unidirecional, porque ele vai dessas regiões do dendrito do corpo celular pelo axônio até o terminal axonal. E ele é unidirecional por quê? Porque assim como os canais de sódio voltagem independente se abriram, eles se inativam e não tem, portanto, como regiões atrás desse evento despolarizarem novamente. Elas terão que restaurar sua condição, que é para poder dar sequência. Paralelamente, quem vai poder estar restaurando essa condição são canais voltagens dependentes de potássio, que vão permitir o extravasamento, a saída dessa carga positiva em excesso que entrou, e vão permitir, portanto, a repolarização daquela região. E, paralelamente, a bomba de sódio e potássio, que fica funcionando em tempo integral, vai estar corrigindo os gradientes de sódio e potássio à custa de ATP, para que a separação dessas cargas se mantenha e permita que eu esteja apto a fazer um novo potencial de ação. Essa característica de propagar até o terminal tem um objetivo, atingir o terminal, por quê? Porque lá estão as vesículas contendo os neurotransmissores. Quando eu chego ao terminal axonal, eu provoco no terminal a abertura de um outro conjunto de canais, também voltagem independentes, só que agora seletivos para um outro íon, que é o íon cálcio. Quando esse cálcio consegue entrar no terminal axonal, ele é o ativador, ele é o disparador da exocitose. Por isso, o potencial de ação é necessário à sinapse. Por isso, o potencial de ação acontece no neurônio e permite o evento mais importante para o sistema nervoso, que é a comunicação neural. Com isso, nós estamos relativamente aptos para começar amanhã a trabalhar sinapse. O que é a sinapse? O que são neurotransmissores? Como essa comunicação acontece. Um grande abraço para vocês. Por hoje é só. Não esqueçam, permaneçam em casa. Cuidem das pessoas ao redor de vocês. Lavem as mãos, água e sabão, álcool 70, se vocês saírem de casa e não tiver como lavar as mãos. E mantenham a cabeça, a mente ativa. Logo, logo, nós vamos voltar às nossas salas de aulas, nós vamos voltar à nossa vida normal e nós vamos ressignificar a nossa vida a partir desse evento. Eu tenho certeza que para quem está aproveitando esse momento para reavaliar a vida, para reavaliar o significado que é viver, o significado que é ter pessoas, que é ter amigos, que é ter a oportunidade de andar na rua, de correr, de ir para o parque, de fazer uma festa, de fazer um churrasco, de ficar feliz com um monte de gente. Aproveitem esse momento para refletir a maneira como a gente trata as pessoas, a maneira como a gente valoriza as pessoas que trabalham com a gente, a maneira como a gente valoriza o ser humano e a maneira como a gente valoriza a vida. É um momento para a gente pensar na vida, para a gente, cada um de nós, achar um novo significado para a nossa vida. E a vida tem muito significado. Toda vida tem significado. Toda vida é importante. Toda vida é essencial. A vida é mágica. A vida é maravilhosa. Eu quero dizer a vocês, mantenham a chama da esperança, mantenham a chama da certeza que esse tempo vai passar e que ele vai ser um momento de grande aprendizado para aqueles que quiserem aprender. Grande abraço, até amanhã, meus queridos.